Em um mundo surreal onde toda a sociedade se passa dentro de um videogame gigante, Scott Pilgrim sai com seus colegas, com quem tem uma banda chamada Sexpo Bomb. Scott está contando a eles sobre sua nova namorada, Knives Shu. Ela é uma estudante de 17 anos, 5 anos mais nova que ele. Scott diz que gosta de sair com Knives porque ela é uma garota simples. Knives chega para vê-los praticar. Enquanto eles tocam seus instrumentos, Knives observa Scott com admiração e se torna sua maior fã. Após o treino, Scott volta para casa com a garota enquanto ela o bajula, dizendo que admira ele e sua banda, e Scott adora o fato de a garota estar o bajulando. Ao chegar em casa, Scott se despede de Knives e a garota pergunta se pode entrar. Scott então diz que seu esconderijo secreto é um daqueles lugares onde garotas não são bem-vindas, mas pergunta se ela gostaria de ver a casa onde ele cresceu. A garota diz que sim, e então eles caminham alguns passos até chegarem no local, bem em frente ao apartamento de Scott. Mais tarde naquela noite, Scott tem um sonho em que está sozinho no deserto, quando de repente, uma garota com cabelo rosa passa por ele e diz que ele está apenas sonhando. Nesse momento, Scott acorda assustado e conta sobre seu sonho para Wallace, que dorme na mesma cama que ele, junto com seu namorado, o outro Scott. Wallace então lembra Scott que ele tem um compromisso com Knives na biblioteca. Scott então se encontra com a garota. Ele está distraído, pois não consegue tirar a misteriosa garota de cabelo rosa de seus pensamentos. Enquanto eles se dirigem ao caixa, ele vê a garota dos seus sonhos entregando um pacote e andando de patins. Mais tarde, no ensaio da banda, Scott ainda está distraído, quando Stephen chama sua atenção dizendo que o garoto tocou apenas uma nota durante o ensaio inteiro. Naquela noite, eles vão a uma festa na casa de Julie Powers, para conversar e fazer networking com gravadoras. Scott está odiando a festa e decide ir ao banheiro. No caminho, Scott encontra Comel, que conhece todo mundo. Nesse momento, Scott mostra um desenho bizarro que ele fez da garota dos seus sonhos e Comel diz que a conhece. Aquela é Ramona Flowers, que deveria estar naquela festa esta noite. Scott então percorre toda a festa procurando por ela e perguntando se alguém a viu. Ele então finalmente a encontra e tenta dar em cima dela, mas acaba falhando miseravelmente. Algum tempo depois, Scott diz que vai deixá-la sozinha e se afasta da garota, mas na verdade, Scott fica seguindo e observando Ramona sem que ela perceba até que ela vai embora. Nesse momento, o garoto vai perguntar aos convidados da festa o que eles sabem sobre a garota, e eles dizem para Scott ter cuidado com ela, pois ela é muito hardcore e difícil de se namorar. Em seguida, Scott encontra Julie e pergunta o que há de errado com Ramona. Julie então diz que Ramona é americana e trabalha na Amazon. Stephen, que namora Julie, diz que ela acabou de terminar com um garoto chamado Gideon. Julie então fica irritada, pois não queria que Scott soubesse disso e não quer que Scott se relacione com Ramona. No dia seguinte, Scott vai até o computador para comprar algo na Amazon para que Ramona o entregue. Ele também recebe um e-mail de um cara chamado Matthew Patel falando sobre um duelo até a morte e uma liga dos vezes do mal, mas Scott ignora completamente o e-mail e o exclui. Após realizar o pedido, o garoto fica sentado em frente à porta esperando o pacote que acabou de encomendar. Então a campainha toca. Ao abrir a porta, Scott se depara com Knives, que o convida para sair. Scott então fica desanimado e sai com ela, mas tudo em que ele consegue pensar naquele momento é em Ramona. Algumas horas mais tarde, ao se reunir com seus colegas de banda, Stephen comunica que eles terão um show de verdade para fazer, onde irão competir com uma outra banda chamada Crash and the Boys, e os vencedores ganharão um contrato com a Jim and Graves, os maiores produtores da atualidade. Knives fica eufórica com a notícia, mas Scott só consegue pensar em Ramona. O garoto então decide ir ao banheiro e de repente tem outro sonho onde vê Ramona patinando e a segue até a porta de sua casa. Nesse momento, o garoto acorda e corre para a porta, a abrindo antes mesmo que Ramona pudesse tocar a campainha. Então o garoto a convida para sair com ele, mas Ramona se recusa e entrega o seu pedido. Scott então a pergunta se ela aceitaria sair com ele se ele aceitar a entrega, e a garota acaba cedendo aos pedidos de Scott para que ele largue do pé dela e receba a encomenda. Scott também comenta que vem tendo vários sonhos com a garota, e Ramona diz que é uma porta em seu subconsciente que é um atalho muito fácil na estrada subespacial. Ela esquece que não há muito disso no Canadá. Naquela noite, Scott e Ramona saem para um encontro. Apesar da neve e do frio, eles ficam caminhando pelas ruas enquanto conversam por algumas horas, e depois de algum tempo, Ramona convida Scott para entrar em uma das portas que é um dos atalhos subespaciais e eles chegam até o apartamento dela. Nesse momento eles se beijam e Scott passa a noite com a garota.
No dia seguinte, Scott a convida para a Batalha das Bandas e pede o telefone dela. Naquela noite, Scott está na Batalha das Bandas e vê Ramona chegando ao local. Nesse momento, Knives também chega e cumprimenta Scott com um beijo, causando um clima extremamente desconfortável para Scott enquanto todos ficam o encarando, e ele foge para os bastidores. Clash and the Boys fazem uma ótima apresentação, o que assusta Stephen, pensando que eles não conseguirão vencer a competição. Então chega a vez deles tocarem e no meio da apresentação, Matthew Patel invade o local e desafia Scott para uma batalha. Eles então começam uma luta intensa e Scott questiona o motivo de eles estarem brigando. Patel revela que é um dos 7 ex-namorados do mal de Ramona, e pelas regras da Associação dos 7 Super-Exes do Mal, Scott deverá derrotar todos eles para sair com ela. Ele também diz que explicou todas as regras no e-mail em que enviou para Scott, e o garoto diz que não leu o e-mail, deixando Patel extremamente furioso. Depois de uma batalha intensa, Scott derrota o ex do mal de Ramona, que desaparece deixando para trás um monte de moedas. Scott e Ramona saem do local, e a garota explica que se Scott realmente quiser namorar com ela, ele terá que derrotar todos os outros ex-namorados dela. No dia seguinte, Scott chega em casa e diz a Wallace que precisa do lugar vazio para ter um encontro com Ramona naquela noite. Wallace diz a ele que deixará o garoto ficar com a casa vazia naquela noite desde que ele termine com Knives imediatamente. Scott diz que não terminou com a garota ainda, pois é algo difícil de se fazer, mas ele decide terminar com ela, pois é o certo a se fazer. Scott então chama Knives para conversar, e a garota convida ele para conhecer seus pais e diz que ama o garoto, e nesse momento Scott termina com ela. Naquela noite, enquanto Scott e Ramona têm seu encontro, Wallace sai com o outro Scott para ver as gravações de um filme estrelado por Lucas Lee. O encontro de Scott com Ramona vai bem, mas Scott começa a se sentir desconfortável quando eles começam a falar sobre o passado deles. Scott teve um término bastante conturbado com uma garota chamada Envy Adams, que o deixou depois que sua banda Clash at Demon Head conseguiu um grande contrato com uma gravadora. Scott então decide sair para dar uma volta e eles vão até o castelo para assistir às filmagens. E então, ao chegar lá, Scott descobre que Lucas Lee, o ator principal do filme, é um dos ex-namorados de Ramona. Nesse momento, Lucas Lee anda na direção de Scott e acerta um soco nele, o derrubando no chão e logo em seguida o arremessa em direção ao castelo. Scott então se levanta e decide reagir, porém descobre que na verdade estava levando uma surra de um dos dublês de Lucas. Nesse momento, todos os dublês de Lucas Lee se reúnem para enfrentar Scott. Eles começam uma batalha intensa em que, mesmo estando em desvantagem, Scott consegue enfrentar todos os dublês sem muita dificuldade. No entanto, em um momento de distração, Scott é pego pelas costas e leva uma surra por todos eles ao mesmo tempo. Nesse momento, Lucas Lee sai para tomar um café e é surpreendido ao olhar para trás e descobrir que Scott conseguiu virar o jogo e derrotar todos os seus dublês com tranquilidade. Em um ataque de fúria, Lee corre na direção de Scott e acerta um chute épico no garoto, o arremessando para longe. Scott então começa a questionar se o ex-malvado de Ramona realmente é um bom skatista. Como o ator tem um ego muito inflado, ele se deixa levar pelas provocações de Scott, que o desafia a fazer uma manobra radical. Wallace então entrega o skate para Lucas, que inicia a manobra deslizando pelo corrimão das escadas e realizando saltos incríveis durante a descida. Porém, ele estava descendo em uma velocidade tão absurda que, ao chegar no fim das escadas, não consegue parar e acaba causando uma grande explosão, dessa forma tornando Scott o vencedor da batalha. Scott fica chateado pois não conseguiu seu autógrafo e logo em seguida percebe que Ramona saiu durante a luta sem se despedir. No dia seguinte, Scott tenta ligar para ela, mas ela não atende. Wallace está torcendo pelo relacionamento deles para que Scott possa se mudar e não precise expulsá-lo. Nesse momento, Knives aparece para falar com Scott e enquanto Wallace atende a porta, Scott foge pela janela para não ter que conversar com a garota. Enquanto caminha pelas ruas, ele é atacado aleatoriamente por uma jovem adolescente punk chamada Roxy Richer. Ele diz que não está com disposição para isso no momento, então ela vai embora ameaçando voltar mais tarde. Scott então vai até a cafeteria onde sua irmã trabalha para conversar com ela, mas ela já está indo embora. Nesse momento, Ramona aparece e pede desculpas por ter ido embora no dia anterior, e eles começam a conversar sobre como não querem que seu passado afete seu relacionamento atual. Então, ironicamente, Envy Adams, ex-namorada de Scott, aparece. A garota diz que sua banda Clash at Demon Head está tocando em Toronto naquela noite e convida
convida Scott e seus amigos, incluindo Ramona, para irem assistir ao show. Naquela noite, enquanto a banda de Envy se apresenta no palco, Niles aparece e revela que está saindo com Neil, apenas para provocar ciúmes em Scott, que logo em seguida descobre que o baixista Todd Ingram é mais um dos ex-namorados malvados de Ramona. Após a apresentação, Envy convida Scott e todos os seus amigos para os bastidores, onde eles se sentam juntos causando um clima completamente desconfortável. Niles começa a agir como uma fã maluca e então Todd a golpeia. Nesse momento, Scott fica furioso e o ataca. Porém, Todd tem poderes psíquicos que impedem que o soco de Scott o atinja, e logo em seguida o arremessa, fazendo com que Scott atravesse a parede. O homem então explica que tem superpoderes pois é vegano, e segundo ele, veganos são melhores que as pessoas comuns, e arremessa Scott para longe novamente. Após levar uma surra, Scott decide desafiar Todd para uma batalha de baixo, e acaba perdendo para Todd, que o arremessa novamente, o fazendo ir parar em outra sala. Quando estava prestes a ser eliminado, Scott oferece a Todd um pouco de café com leite de soja, mas na verdade contém leite comum, forçando Todd a perder os seus poderes veganos. Então nesse momento a polícia vegana aparece e atinge Todd com um raio desveganador, e logo em seguida Scott acerta uma cabeçada nele, o destruindo e deixando apenas moedas para trás. Scott então pede desculpas para Envy por ter eliminado o seu baixista e vai embora com Ramona. Nesse momento, Roxy retorna e acerta um soco na nuca de Scott, porém dessa vez Ramona decide defender o garoto, sacando uma marreta gigante de sua bolsa e lutando contra Roxy. As duas se enfrentam e quando Roxy estava prestes a ser eliminada por Ramona, a garota diz que pelas regras ela teria que ser derrotada pelas mãos de Scott, mas o garoto se recusa a enfrentar uma garota. Ramona então segura Scott e controla seu corpo, o fazendo lutar contra Roxy, e então derrotam a garota logo em seguida. Após a batalha, Scott continua chateado por ter que enfrentar todos os ex-namorados de Ramona e pensa em terminar com ela. Então a garota entrega a ele uma lista com o resto dos ex-namorados malvados que ele precisa derrotar e vai embora. Mais tarde, Scott se reúne com sua banda, e então pergunta a ele sobre os gêmeos Katayanagi, que são o quinto e sexto ex-namorados de Ramona. Stephen conta que eles são a próxima banda que eles irão enfrentar na competição, e Scott então diz que vai acabar com eles. Mais tarde, antes do show começar, Scott vê Ramona na plateia e pretende ir se desculpar com ela, porém a garota está com Gideon Graves, outro de seus ex-namorados. Nesse momento, os gêmeos entram no palco e uma batalha musical se inicia, quando os gêmeos lançam uma nota que destrói o teto do salão e derruba as luzes do palco. Scott e sua banda começam a tocar, porém não são fortes o suficiente para causar qualquer tipo de dano aos seus oponentes, que por sua vez tocam suas notas, fazendo com que dois dragões gigantes apareçam e ataquem Scott e sua banda, os arrasando completamente. Stephen diz que deveriam desistir, mas Scott não desiste e então eles começam a tocar novamente, dessa vez criando um troll gigante com suas notas para poder enfrentar os dragões dos gêmeos. As duas bandas tocam suas músicas ferozmente enquanto as criaturas feitas de eletricidade se enfrentam em cima da plateia. Nesse momento, o troll arremessa os dragões em cima dos gêmeos e Sex Bob-omb vence, derrotando o quinto e o sexto ex-malvados. Scott então ganha os créditos dos gêmeos e uma vida extra que surge em sua cabeça. Do lado de fora, Scott vai falar com Ramona e a questiona por estar com Gideon. A garota então revela que decidiu voltar com ele e Gideon diz que gostou da banda e deseja contratá-los, pois Gideon também é um grande produtor no meio musical, dono da empresa Jim Graves. Scott se recusa a assinar com ele, mas pensando no futuro de seus amigos, ele decide abandonar sua banda para que possam assinar o contrato com Young Neil, assumindo o lugar de Scott no baixo. Completamente desolado, Scott se afunda na solidão, mas Wallace quer que ele arrume outro lugar para morar, então diz para ele ir lutar por Ramona para que possa ir morar com ela. Nesse momento, Gideon liga para Scott e o convida para o show de abertura do Sex Bob-omb. Com raiva, o garoto decide ir até lá e enfrentá-lo. Ao chegar na boate secreta onde Gideon está e onde os Sex Bob-omb estão tocando, ele vai até Gideon e o desafia para uma luta onde o vencedor fica com Ramona. Gideon então diz que não tem mais nada contra Scott e diz que a Liga dos Exes do Mal já é coisa do passado, e então questiona Scott o porquê dele querer lutar. Scott então diz que não irá desistir de Ramona e revela estar apaixonado por ela. Nesse momento, Scott é fortalecido
através do poder do amor e puxa uma espada gigante em chamas de seu peito. Gideon então convoca seus capangas para enfrentar Scott, que enfrenta todos eles, os derrotando com bastante facilidade. Gideon então finalmente decide enfrentar Scott, que corre em sua direção para atacá-lo, causando uma grande explosão que desintegra a espada de Scott e o arremessa para longe. Enquanto isso, Gideon continua intacto, e quando está prestes a dar o golpe final em Scott, Knives aparece e ataca Gideon, salvando Scott no último segundo. Graves então tenta convencer a garota a não interferir nisso, pois a culpa disso tudo é de Scott. Nesse momento, Knives revela que não está ali por causa de Gideon, mas sim para desafiar Ramona para uma luta, pois ela partiu o coração de Scott. As duas então começam a se enfrentar em uma batalha intensa, enquanto Gideon e Scott também lutam um contra o outro. Durante a batalha, Knives acusa Ramona de ter roubado Scott dela, enquanto Ramona diz que não o roubou de ninguém. Nesse momento, Scott arremessa Gideon para longe e impede as garotas de continuarem lutando. Scott então admite que traiu Knives com Ramona, mas acredita não ter traído Ramona com Knives. De repente, Gideon aparece e perfura o peito de Scott pelas costas, o eliminando. Nesse momento, Scott acorda em um deserto no meio do limbo, e Ramona aparece revelando que Gideon está controlando a sua mente através de um chip em sua nuca. Ramona então se desculpa com Scott pelas coisas terem acabado dessa forma, e Scott diz que lutou o máximo que pôde por ela, e a garota responde que talvez Scott não devesse ter lutado tanto por ela. Nesse momento, Scott aprende uma grande lição e usa sua vida extra para se transformar de volta para o início da luta quando Gideon o questiona do porquê ele estar lutando. Dessa vez, Scott responde que está lutando por ele mesmo e ganha o poder do auto-respeito e puxa outra espada gigante de seu peito. Scott então derrota novamente todos os capangas de Gideon e dessa vez, quando salta na direção dele, ele o derrota arremessando-o para longe. Nesse momento, Scott diz que sabe que Knives está ali e diz para ela não atacar Ramona, mas ela o ignora e acerta um chute em Ramona. Scott a impede de ir para cima de Ramona e admite que traiu Knives, dizendo que nada disso é culpa de Ramona e assumindo toda a responsabilidade por ter magoado Knives. Então Ramona finalmente é liberta do controle de Gideon e nesse momento ele se levanta e ele e Scott iniciam uma nova batalha. Enquanto se enfrentam, Gideon consegue derrubar Scott e quando estava prestes a eliminá-lo mais uma vez, Knives se une a ele para derrotar Gideon, mas ainda não são fortes o bastante para derrotá-lo. Nesse momento, Ramona tenta ajudá-los a derrotar Gideon, que acerta um golpe na garota e a derruba. Então Scott e Knives, enfurecidos, o enfrentam novamente e dão uma surra no ex do mal, o fazendo desaparecer e se transformar em 1 bilhão de moedas. Nesse momento, Scott ouve a voz de Gideon, dizendo que ele pode tê-lo derrotado, mas pergunta se ele seria capaz de derrotar a si mesmo, e então uma versão maligna de Scott aparece e Scott pede para que Ramona e Knives o esperem do lado de fora, pois precisa enfrentar a si mesmo sozinho. Enquanto Ramona e Knives o aguardam, a porta se abre e Scott do mal e Scott Pilgrim saem juntos rindo e conversando. Scott então diz a eles que sua versão maligna é um cara muito legal e que eles marcaram de se encontrar na próxima semana, pois tem bastante coisas em comum. Nesse momento, Ramona diz que não quer que seus problemas do passado prejudiquem Scott e outras pessoas. O garoto então se despede dela, mas Knives o aconselha a ir atrás de Ramona, pois ela é a razão pela qual ele passou por tudo isso. Scott então vai até ela e diz que gostaria de ir embora com ela e que gostaria de tentar mais uma vez. Os dois então seguram suas mãos e entram em uma porta subespacial. Pessoal, por esse vídeo é só. O que fariam se para namorar alguém precisasse enfrentar todos os vezes dessa pessoa? Deixem nos comentários. E não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Obrigado por assistirem até aqui, até a próxima e fui!